Portanto, Mosias confiara ao Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras e para ajudar você a colocar o livro de Mórmon em prática na sua vida. Hoje vamos estudar Alma de 17 a 22. E se você não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, dá o seu like e faça os seus comentários, que eu gosto bastante de lê-los. Então, essa semana estamos estudando Alma de 17 a 22, também são capítulos que fala muito sobre o trabalho missionário que Amon e seus irmãos realizaram entre os lamanitas. Eles ficaram 14 anos servindo entre os lamanitas e trouxeram muitas e muitas almas para Cristo. Eles foram realmente valentes no que eles fizeram. Mas o interessante dessa história, e aquilo que eu gostaria de enfatizar hoje, é o que teve por trás também dessa história, né? Eles anteriormente a gente viu que eles se afastaram da igreja, eles e Alma, né, também o Alma filho, e seus pais oravam muito para que o Senhor pudesse resgatá-los de alguma maneira, e devido às orações insistentes, né, de Alma pai e de Mosias, né, do rei Mosias, o Senhor viu por bem, achou por bem enviar um anjo, e esse anjo foi e os chamou ao arrependimento, né? E foi realmente uma experiência bastante dura para eles naquela hora encontrar com o anjo depois de tudo que eles tinham feito de errado. Mas eu queria salientar algumas coisas sobre isso, né? Depois daqui eles então se convertem ao Senhor, a Alma ficou pregando entre os nefitas, Alma filho, depois da sua conversão, e os 4 filhos de Mosias queriam pregar aos lamanitas. E essa decisão foi uma decisão muito importante, porém muito perigosa, porque pregar entre os lamanitas, eles eram um povo selvagem e eles odiavam os nefitas, a ponto de matar muitos deles, enfim. Mas aí os 4 filhos de Mosias não queriam assumir o reino de jeito nenhum, e aí pediram para o pai, né, um sinal de respeito assim entre eles. Podiam chegar e falar, nós vamos lá pregar o evangelho para os lamanitas, pronto e acabou. Não, mas eles queriam que o seu pai e também o rei, né, pudesse autorizar que isso acontecesse. E o que aconteceu está lá em Mosias 28, né, voltando um pouquinho atrás, do versículo 5 ao 8, diz assim: E aconteceu que suplicaram durante muitos dias a seu pai que os deixasse subir à terra de Nefe. E o rei Mosias foi e inquiriu ao Senhor se deveria deixar seus filhos subirem para pregar a palavra entre os lamanitas. E o Senhor disse a Mosias: Deixa-os ir, deixa-os subir, pois muitos acreditarão em suas palavras, e eles terão vida eterna. E livrarei teus filhos das mãos dos lamanitas. E aconteceu que Mosias lhes deu permissão para irem e fazerem de acordo com o seu pedido. Interessante isso, né? Aí então Mosias vai e pede para o Pai Celestial, e o Senhor fala para ele: olha, pode ficar tranquilo, deixa eles irem, eles vão levar muitos ao conhecimento da verdade, vai salvar muita gente lá, vai levar muitos à vida eterna. Olha só, né? Uma promessa gigantesca, assim, maravilhosa. E ele falou: eu vou livrar teus filhos das mãos dos lamanitas, não se preocupa. E então, depois de uma promessa dessa, ele colocou toda a sua confiança em Deus, ele colocou toda a sua confiança no Senhor. E aí, o interessante é que aconteceram várias situações em que Amon e seus irmãos eles passaram muitas aflições. Especialmente o Arão, né? Eles se separaram, né? Amon foi lá na terra do rei Lamone, e Arão foi para outra, e seus irmãos foram para outros lugares, e ali eles foram humilhados, eles foram aprisionados, eles foram torturados pelos lamanitas, mas nenhum deles morreu.
Mesmo Amon passou por situações que ele poderia ter sido morto, mas o Senhor o livrou das mãos dos seus inimigos, né, dos lamanitas. E aí nessa designação dessa semana, lá em Alma 19, versículos 22 e 23, nós encontramos um exemplo aí da promessa que o Senhor fez para o rei Mosias, de que os seus filhos seriam preservados, foi quando então Amon ali com o rei Lamone, com a esposa do rei Lamone, todo mundo ali caiu por terra devido a extrema sentimento do espírito, né? Eles foram tomados por um sentimento tão glorioso, tão maravilhoso, que as forças físicas, né, não resistiram e eles acabaram caindo. E aí as pessoas começaram a achar que Amon havia trazido um mal sobre os lamanitas, e outros falavam, não, ele era um homem de Deus, e houve muita discussão. E anteriormente a gente viu que Amon havia defendido os rebanhos do rei e acabou matando algumas pessoas, cortado os braços de alguns outros inimigos do rei. E aí um deles, o irmão dele, de um deles que Amon matou, quando viu Amon caído ali, ele então, a escritura diz o seguinte, então, Alma 19, 22, 23. Ora, um deles, cujo irmão havia sido morto pela espada de Amon, estando muito irado contra Amon, desembainhou a espada e adiantou-se para fazê-la cair sobre Amon e matá-lo. E ao levantar a espada para golpeá-lo, eis que caiu morto. Olha só até onde chegou, né, esse compromisso do Senhor com o rei Mosias. Ele cumpre, o Senhor sempre cumpre o que ele promete. É nisso que nós devemos confiar. E aí ele caiu morto. E aí o 23, ora, vemos que Amon não podia ser morto, porque o Senhor dissera a Mosias, seu pai, poupá-lo-ei e acontecerá a ele segundo a tua fé. Portanto, Mosias confiara ao Senhor. Então, essa palavra confiança é uma palavra que a gente precisava, na verdade, esse princípio a gente precisava viver mais na nossa vida. Eu tiro por mim, né? E talvez você confie mais no Senhor, muito mais do que eu. Mas nós precisamos colocar em prática essa confiança, sabe? O Senhor, ele sempre cumpre as suas promessas. Nós é que precisamos cumprir as nossas. Por exemplo, a gente tem uma bênção patriarcal. Se você ainda não tem, procure o seu bispo para obter a sua bênção patriarcal, que é, na verdade, uma revelação direta para você, da sua vida. E o Senhor faz promessas, o Senhor dá conselhos, o Senhor, ele exorta a gente nas nossas bênçãos patriarcais. Então, existem promessas ali e elas serão cumpridas. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor, porque ele sempre cumpre com o que ele fala, com o que ele diz. E a gente consegue ver isso aqui nessa história maravilhosa dos 4 filhos de Mosias, né? Diversas experiências eles tiveram ali e o Senhor sempre os preservou. Eles sofreram muito, né? Especialmente Arão e seus irmãos, eles sofreram, mas muito mesmo. Mas, mesmo assim, a vida deles foi preservada. E por causa deles, eles ficaram 14 anos, não foram 2 anos de missão, né? Como um rapaz faz hoje, uma moça um ano e meio. Eles fizeram 14 anos de missão. E em 14 anos eles trouxeram uma grande parte dos lamanitas de volta à presença de Deus, de volta ao reino de Deus. Eles se arrependeram, eles mudaram. E nas próximas designações nós vamos ver como esse povo foi importante, né? O povo de Amon, né? Conhecido povo de Amon, foi importante para o povo nefita, enfim, para o livro de Mórmon e para nós, né? Os 2.000 guerreiros de Elamã, por exemplo, eram filhos dessas pessoas que Amon e seus irmãos trouxeram. Então,
o que eu quero enfatizar é essa confiança que nós precisamos depositar no Senhor, de que Ele cumpre, de que Ele faz. E às vezes não vem no nosso tempo, a gente pede, a gente ora, a gente jejua, e a gente quer as coisas muito rápido, e nem sempre é assim. Na verdade, a gente precisa confiar. E confiar no Senhor não é se desesperar. Confiar no Senhor é a gente depositar toda a nossa força de que o Senhor ele vai cumprir, ele vai fazer, mais cedo ou mais tarde. De alguma forma, o Senhor sempre vai fazer o melhor para nós. É nisso que nós precisamos confiar. Agora, quando vai acontecer, só cabe a Ele decidir. Como isso vai acontecer, só cabe a Ele decidir. O que nós precisamos é colocar nas mãos dele tudo o que ele deseja fazer na nossa vida. Tem um outro exemplo que eu gostaria de compartilhar que é fantástico também. A gente vai ver isso lá na frente ainda, lá no final do ano, sobre Éter, né? O povo jaredita ali, eles também tiveram uma experiência que eu acho que é grandiosa. Foi quando então o povo, né, havia o irmão de Jared, ele reuniu o povo lá, eles na Torre de Babel, né, depois do que aconteceu na Torre de Babel, ele pega um grupo de pessoas e vai embora, segundo o que o Senhor quis que eles fizessem, e eles vão até, e o Senhor falou que ia levá-los para uma terra prometida, que seria aqui nas Américas, como aconteceu com Leí e sua família. E aí os jareditas, então, eles vão e eles chegam num determinado lugar, que aí eles precisam fazer barcos, e aí eles fazem 8 barcos, e tem até aquela experiência, né, do irmão de Jared em ver o Senhor, né, o Salvador Jesus Cristo, face a face, ainda em espírito, que ainda não tinha nascido, mas ele vê o Salvador ali, naquela experiência. Bom, e aí eles prepararam os barcos, né, e 8 embarcações, mas as embarcações eram um pouco diferentes, por exemplo, da Arca de Noé, era um pouco diferente do barco que trouxe Leí e sua família para as Américas, né? Eles eram um pouco diferentes. E eles entraram, né, todos eles. Eu queria ler na íntegra aqui o que aconteceu, porque eu acho que é importante a gente ver os detalhes, né? E aconteceu que depois de terem preparado todo tipo de alimento a fim de subsistirem sobre as águas, e também alimento para os seus rebanhos e manadas e para todas as bestas ou animais ou aves que iam levar consigo. E aconteceu que depois de terem feito todas estas coisas, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar, confiando-se ao Senhor seu Deus. Gostei dessa frase, né? Então, eles entram naquele barco e agora? Não tinha, o barco era tão diferente, né? O barco afundava assim no mar. Era só os ventos que iam levar, eles não tinham, as ondas iam levá-los. Não tinha velas, não tinha nada, não tinha motor, não tinha. Simplesmente eles entraram e o Senhor então proveu que ondas os levassem, né, e eles passaram por muitas tempestades e tudo mais. E aconteceu que o Senhor Deus fez com que soprasse um vento furioso sobre a face das águas em direção à terra prometida. E assim foram eles impelidos pelo vento sobre as ondas do mar. E aconteceu que foram muitas vezes submersos nas profundezas do mar, em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles, e também das grandes e terríveis tempestades causadas pela fúria do vento. Então, olha só, o vento empurrando, e eles afundavam, e o Senhor foi trazendo eles assim para as Américas. E aconteceu que quando eram submersos nas profundezas do mar, a água não lhes causava dano. Portanto, quando eram envolvidos pelas muitas águas, clamavam ao Senhor, e ele novamente os fazia voltar à tona da água. Então, por muitos momentos, eles sentiram medo, né? Os barcos iam muito profundamente pelas águas, e ali eles iam guiados
pelos ventos, né, e pelas tempestades, e muitas vezes isso trouxe medo para eles. Mas eles oravam o Senhor e o Senhor fazia o mar se acalmar, e o Senhor foi conduzindo eles o tempo todo durante aquele trajeto. E aconteceu que, enquanto estavam sobre as águas, o vento não deixou de soprar em direção à terra prometida, e assim foram eles impelidos pelo vento. Olha que interessante. Quer dizer, o vento não deixou de soprar, foi sempre levando, empurrando eles. E cantavam louvores ao Senhor, sim. O irmão de Jared cantava louvores ao Senhor e agradecia e glorificava ao Senhor o dia todo. E quando chegava a noite, não cessavam de louvar ao Senhor. Eles sentiam a mão do Senhor porque eles estavam à mercê de. Eles não tinham o que fazer. Eles dependiam 100% da mão do Senhor. Isso foi interessante o que acontece. E é isso que acontece na nossa vida. A gente precisa deixar que o Senhor ele nos conduza, porque nós dependemos dele. E quando nós colocamos essa nossa confiança nele, os ventos vão soprar ao nosso favor e vão nos conduzindo à terra prometida, que é o reino celestial. E a felicidade. E durante o percurso nós vamos ter tempestades, vamos entrar em águas profundas, vamos sentir medo, e tudo bem, porque tudo isso faz parte de um grande plano que Deus estabeleceu para a nossa vida, individualmente. A gente tem o plano de salvação, que é para todo mundo, mas ele tem um plano específico para cada um, ele tem uma missão específica para cada um de nós. Então a gente precisa estar sujeito, devo estar sujeito à vontade de Deus, independentemente do que aconteça na nossa vida. E eles continuam, né? Então eles foram impelidos, assim foram impelidos para frente, nenhum monstro do mar pôde despedaçá-los, nenhuma baleia pôde causar-lhes dano, e tinham luz continuamente, estivesse em cima ou embaixo da água, então tinha luz nos barcos, né? A gente sabe daquela experiência do irmão de Jared que o Senhor tocou nas pedras e elas brilhavam. Desse modo foram impelidos sobre as águas por 344 dias, quer dizer, praticamente um ano eles ficaram. Não é tão simples assim, né? A gente fala, a gente lê e às vezes não se dá conta disso. Eles ficaram, se colocaram na mão do Senhor, em total dependência do Senhor, por quase um ano dentro da água. Eles tinham alimento suficiente, eles tinham tudo lá, o Senhor deixou, ensinou como que tinha que fazer, o Senhor preparou tudo, mas foi quase um ano de viagem que eles tiveram. E desembarcaram depois, então, desses 344 dias, desembarcaram nas costas da terra prometida, e quando puseram seus pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra, e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. Que maravilhoso, né? Que lindo que aconteceu nessa história. A gente consegue ver a mão do Senhor 100% ali do tempo, né? Mas assim, uma coisa importante é que teve a parte deles, né? O Senhor cumpriu a dele de levá-los à terra prometida. Mas também teve a parte deles, né? Que eles construíram os barcos, eles colocaram todas as provisões dentro dos barcos, eles fizeram tudo que o Senhor mandou, eles fizeram. Então o Senhor também cumpriu com a promessa dele. Mas isso não significou que foi tudo mil maravilhas durante a viagem. Houveram tempestades, como acontece na nossa vida também. A coisa mais importante que nós precisamos entender e aprender é que nós precisamos colocar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor, independentemente do que aconteça durante o percurso, né, na nossa vida. Uma outra experiência que eu acho assim fantástica e que pode nos ajudar a desenvolver mais confiança no Senhor é
a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que está lá em Daniel no capítulo 3, do versículo 15 até o 18. Na verdade, todo o capítulo, né, fala sobre uma estátua que o rei Nabucodonosor construiu, e essa estátua, ele gostou tanto da estátua, né, ele ficou tão feliz com a imagem dele, né, numa estátua, que ele queria que todo mundo era obrigado, assim que desse um determinado horário lá do dia, tocasse lá uns instrumentos musicais, todo mundo tinha que se voltar para a estátua e adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que isso era idolatria e que eles não iriam fazer isso. E realmente não fizeram. E aí as pessoas começaram a perceber que eles não faziam e denunciaram eles ao rei Nabucodonosor, que os chamou para uma conversa. Espera aí, que negócio é esse? Vocês não sabem que quem não faz isso eu vou jogar na fornalha e vai ser queimado vivo? E aí então o rei Nabucodonosor continua: mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Petulante, né? Não conhecia o Deus verdadeiro. E aí, quem vai poder livrar vocês? Eu aqui sou eu que mando. Eu jogo vocês lá, vocês vão morrer e ninguém vai livrar vocês. Nem Deus vai ser capaz de fazer isso. E aí, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei Nabucodonosor é fantástica. E tem um grande aprendizado aqui de confiança depositada no Senhor. Eles responderam o seguinte para o rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eles eram corajosos, né? Nabucodonosor era um homem temível, era o pior dos piores, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ninguém segurava ele. Mas olha só, eles foram muito corajosos. Não necessitamos te responder sobre esse assunto. Se assim for que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó rei, ele há de nos livrar. É mais ou menos assim, ó, o rei Nabucodonosor, desculpa, mas se o nosso rei, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, ele vai. Não é você que vai impedir isso. Mas aqui vem o grande ensinamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, mas se não, esse senão aqui é importante, ou seja, Deus pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Muita coragem, né? E a gente sabe da história, então, que o Nabucodonosor ficou muito bravo. Ah, é? Então vou jogar. E mandou subir lá a temperatura da fornalha mais 10 vezes mais, 6 vezes mais, uma coisa assim. E aí então, até a pessoa que acendeu lá a fornalha, que chegou ali na frente, foi torrada viva, né? Acabou morrendo de tão quente que estava a fornalha. E aí então Nabucodonosor mandou jogar os três na fornalha e jogou, realmente. Só que não aconteceu nada, né? Eles estavam lá dentro e o próprio Salvador esteve com eles lá e conversou com eles dentro da fornalha. Eles viam 4 pessoas lá e não 3. E aí o Nabucodonosor mandou tirá-los e quando tirou, nenhum fio de cabelo havia sido queimado naquela fornalha. E aí então Nabucodonosor caiu em si e houve um respeito muito grande pelo Deus deles, né, a partir daquele momento. Mas a grande lição que fica aqui para nós é que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Mesmo, vamos supor que eles fossem queimados ali naquela fornalha. Tá tudo certo. Eles disseram, mas se não, fica sabendo, rei. Se a gente for queimado ou não, não, não cabe a nós decidir isso. O Senhor vai fazer o que ele achar melhor. E é isso que a gente deve pensar sempre. Bom, eu confio que tal coisa vai acontecer na minha vida, de que eu preciso de tal coisa,
Mas se ela não acontecer, tá tudo certo. O Senhor vai de alguma outra maneira me ajudar, ou me fortalecer, ou me curar, ou enfim, vai mostrar um outro caminho. É isso que nós precisamos, é nisso que nós temos que ter confiança. Confiar no Salvador Jesus Cristo. Confiar não nas coisas, né? Ah, se não aconteceu, puxa, eu jejuei para que pudesse curar uma pessoa, por exemplo, da família. Eu jejuamos, oramos, fizemos tudo e a pessoa morreu. Não cabe a nós decidir isso. O que cabe a nós é exercermos fé, a exercermos a nossa confiança, depositarmos a nossa confiança em Deus. E quem disse que a morte, estou citando esse exemplo, mas quem disse que a morte é uma coisa ruim? Não é verdade? Deus é um Deus de vivos, e não é Deus de mortos, no sentido, todos estão vivos para Ele, não há uma pessoa morta. O que nós sabemos é que saímos deste estado aqui que nós estamos hoje e passamos para um outro. Né? Saímos do terreal, né? Para o espiritual e continuamos vivos, ninguém vai ser destruído. Claro, fica a saudade, a gente sente bastante, mas Deus sabe todas as coisas. Então nós precisamos depositar a nossa confiança nele de todas as maneiras. Mesmo que não aconteça aquilo que tanto a gente queria que acontecesse. Porque a gente sempre acha que o nosso desejo, ele é o desejo certo, e a gente esquece que Deus sabe todas as coisas. Então confia nele. Continua orando, continua jejuando, continua guardando os mandamentos, continua indo ao templo, continua fazendo todas as coisas que ele deseja que você faça. E ele vai, eu prometo a você, ele vai te abençoar. Seja do seu jeito, da forma que você gostaria que fosse, ou de outro jeito, que ele sabe que vai ser melhor para você. Porque tudo que ele te der, baseado nessa sua confiança, nessa sua fé nele, tudo que ele te der sempre vai ser o melhor para você. Eu tenho uma experiência interessante que aconteceu com meu filho, o Guilherme. Eu já contei aqui uma experiência do meu filho Gabriel, mais velho, isso está num outro vídeo, não vou falar aqui agora. Mas aconteceu uma experiência muito semelhante com meu filho Guilherme recentemente. Ele estava trabalhando numa empresa. Nessa empresa que ele estava trabalhando já há um bom tempo, ele começou a sentir, né, houve uma troca ali de chefia e tal, ele começou a sentir que as coisas não estavam muito bem. E ele começou a sentir que ele precisava procurar um outro emprego. Ninguém tinha falado nada, né, em relação os chefes dele, ninguém tinha falado nada com ele sobre isso, que alguma coisa, que ele ia perder o emprego, alguma coisa desse tipo. Mas ele começou a sentir, o Espírito começou a dizer para ele, olha, começa a procurar um outro lugar para você trabalhar. E aí ele começou a ficar um pouco aflito, porque aquele sentimento começou a ficar mais forte. E aí ele começou a procurar em vários lugares, e ele foi participar de vários processos seletivos, né, em várias empresas, e ele não estava conseguindo. E ele começou a ficar aflito porque cada processo que ele passava, quer dizer, que ele participava, ele não passava. Em empresas muito boas, que ele foi indicado por pessoas, amigos e pessoas maravilhosas que indicaram ele e não estava dando certo. E ele começou a ficar mais e mais aflito e pedia que a gente orasse por ele. Ele estava realmente bastante aflito. Porque ele começou a sentir que ele ia perder o emprego dele. Mas até então ninguém tinha falado nada. E ele começou a jejuar e orar, ele, sua esposa e toda a nossa família começou a orar por ele. E interessante que aconteceu foi que a partir do momento que começou a jejuar e a orar com bastante força, depositando toda a confiança no Senhor, as coisas não aconteciam. Ele perdia, ele iniciava um processo seletivo e não passava. As pessoas, muito obrigado, tal, mas não vamos
querer você nesse momento, todas as empresas boas que ele queria trabalhar e que ele queria muito, e a gente orava, cada entrevista que ele passava, cada processo, todo mundo orando e jejuando por ele, mas nada acontecia. E ele ficou muito, muito preocupado. E ele vinha e falava comigo, falava, pai, e agora? O que vai acontecer? Estou preocupado. E eu dizia, filho, confia no Senhor. Você está fazendo a sua parte, você é um homem digno, você, né, faz as coisas certas. Tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Tenha paciência, né? Tenha paciência, confia. Confia nele que ele vai abrir as portas do céu para você. E o interessante foi que, então, ele foi indicado por um amigo nosso, que é da nossa ala, inclusive, e indicou ele para participar de um processo seletivo também numa empresa muito boa. E ele passou no processo seletivo e ele ficou muito feliz. Mas o interessante da história é que ele ainda não tinha sido mandado embora da empresa. Ele não. E aquele sentimento que ele teve antes de que ele seria mandado embora, que ele precisava procurar outro emprego, aquele sentimento que ele teve, ele falou: puxa, mas será que eu ia ser mandado embora mesmo? Será que eu estava. E o que aconteceu foi que ele mandou um e-mail, né, para a empresa pedindo demissão, porque ele já tinha passado nesse processo seletivo. E acabaram mandando um e-mail para ele que não era para ir para ele, mandaram errado, no meio de um monte de e-mails que eles ficavam trocando ali. Dias antes dele pedir a demissão dele, dias antes, eles já haviam dito que iriam mandá-lo embora, iam despedir ele. E então, quando ele viu aquilo, ele falou: puxa, mas o Senhor realmente me preparou, né, para aquele momento ali. Ele confiou realmente no Senhor e o Senhor cumpriu com a promessa dele. Então ele ficou sabendo que ele iria ser mandado embora. Ele ficou sabendo disso, mas se ele não tivesse se preparado e buscado outras empresas, passar pelos processos seletivos e ir em busca, e depois ele consegue, ele iria ser mandado embora, ele ia perder o emprego. E é isso que ele temia muito, perder o emprego e não ter outro emprego, não estar em outra empresa e sustentar sua família. Então, o interessante dessa história, a maravilha dessa história foi a confiança que ele depositou no Senhor e o que o Senhor fez por ele. Os sentimentos que ele vinha tendo eram sentimentos do Espírito e o Senhor o preparou. E ele conseguiu, depois de orar, de jejuar e de ficar apavorado, e a gente também, eu falei para ele: confia no Senhor, tem paciência, mas no fundo do meu coração eu estava apavorado. Meu filho vai perder o emprego, como é que ele vai sustentar a família? Mas aí o Senhor fez tudo, preparou tudo no tempo certo, da maneira mais perfeita. E a gente às vezes não entende isso. Os ventos, como aconteceu com os jareditas, os ventos estavam soprando a favor. Mesmo que no meio do caminho a gente afunde, a gente volta e o Senhor está sempre ali nos conduzindo. Os ventos estão soprando a nosso favor. Porque Deus está no comando, Ele está conduzindo todas as coisas. E graças ao bom Deus, meu filho não perdeu o emprego. Quando ele então pediu a demissão, ele já estava empregado e eles iriam demiti-lo, ele já estava empregado. Porque o Senhor cuidou de tudo. Então lembre-se disso. Lembre-se sempre de depositar toda a sua confiança em Deus, como fez o rei Mosias, que confiou plenamente que seus filhos seriam preservados. E eles foram. E eu fico imaginando a alegria quando os 4 filhos de Mosias voltam, depois de 14 anos, com todo aquele povo lamanita ali. Que alegria foi esse reencontro com ele. Aprendizado, né, de confiar, de depositar nas mãos de Deus toda a sua confiança. Eu queria terminar
lendo um trechinho do hino muito lindo que se chama Agora Não, Mas Logo Mais, o hino 156, e diz assim: se nuvens em lugar de sol sombreiam nosso coração, se a dor vier nos afligir, depois veremos a razão. Jesus, que sabe o porquê, com a sua mão nos guiará. Se escutarmos sua voz, mais tarde ele nos dirá: confiai em Deus, sem vacilar, e sua mão vos guiará. Cantai-lhe glória sem cessar, mais tarde ele vos dirá. Te vejo no próximo vídeo.